O setor de crédito, Ronaldo, ele está numa fase ainda de estabilização das renegociações. No ano passado, em decorrência da causa das enchentes, também junto com 4 anos de estiagem que tivemos na nossa região, o setor do agronegócio foi consumindo todas as economias que tinha na administração da propriedade. E aí foi aumentando o endividamento. Até ali estava tudo mais ou menos tranquilo e normal dentro do ciclo do agronegócio, que é de crescimento e de queda de renda. Mas a enchente, a super enchente, ela trouxe um prejuízo, um agravante a esse sistema de endividamento. E por conta disso, também mobilizações aconteceram, pressionando o governo por mais recursos e por alongamento das dívidas. Houve o anúncio no ano passado, durante a Expo Inter, do alongamento das dívidas. Só que esse anúncio ele precisava de normatização, regulamentação. Isso demorou muito a vir. E aí foi vir final do ano agora, e então deu um prazo curto para a contratação. E aí nós tivemos força-tarefa dentro da cooperativa, como tu falou. A cooperativa tem um maior interesse em resolver o problema do nosso associado. E aí o que estava enquadrado dentro da normatização, nós fomos correr para fazer isso com hora extra, trabalhando nos sábados. É nosso compromisso de fazer a entrega para o associado. Então nós conseguimos fazer o máximo permitido pelo rateio de recursos do governo e também dentro do sistema Sicredi. Alcançamos muitos produtores, quase a totalidade do que estavam enquadrados, porque muitos deles, até quando foi ofertado o alongamento das dívidas, porque aí ele aumenta também o juro pago por aquela contratação, dentro da normatização, e muitos não aceitaram, nem quiseram. Olha, vou liquidar e está resolvido o assunto. Mas trabalhamos muito para isso, Ronaldo. Então, é um crédito de repactuação, ele não aumenta a carteira de crédito, ele mantém carteira de crédito, mas ele, por outro lado, restringe futuras contratações para o produtor, não por restrição de lei, mas sim por comprometimento da sua capacidade de pagamento. Então, a análise de crédito, ela faz a leitura de todo o endividamento da pessoa e aí ela avalia qual é a sua capacidade de pagamento. Então, dentro disso, vai reduzindo também a capacidade de tomada de crédito. O comércio, de uma forma geral, também pela redução no faturamento das suas empresas, ele teve a redução na capacidade de endividamento. E aí, isso faz com que nós não tenhamos na nossa região, no Rio Grande do Sul, a capacidade de ampliação da carteira de crédito, como vínhamos trabalhando anos atrás. Então, hoje, nós estamos numa condição de velocidade de aumento de carteira de crédito menor do que vínhamos anos atrás. Minas Gerais é diferente daqui. Vamos, a região... Falcão, me permite, eu queria justamente fazer essa diferenciação. Rio Grande do Sul, sofrendo ainda as consequências da tragédia de 2024, né? E Minas Gerais, esse novo mercado, vamos dizer assim, que o Sicredi de Cachoeira do Sul atende. Minas Gerais, entramos lá, quando assumimos a cooperativa Cred Grande, do sul de Minas Gerais, uma cooperativa que tinha 6 mil associados e que tinha uma carteira de crédito de 100 milhões de reais. Hoje nós estamos chegando a 400 milhões de carteira de crédito lá, 10.600. Isso que em 2 anos? Vai completar 2 anos agora em março. Quadruplicou em dois anos. E de associados, de 6 mil associados, estamos com 10.500. Mas lá, entramos num período em que o preço do café tinha saído, 4 anos atrás, R$800 a saca. Este ano passado estava R$2.400 a saca. Então, um ambiente de crescimento da economia, de expansão da economia. E nós entramos nesse meio. Enquanto o nosso trabalho lá foi com a equipe preparada, muito intenso, o relacionamento com o setor empresarial, então o crescimento também foi, digamos assim, aproveitamos, Ronaldo, a oportunidade de negócio que tinha no mercado. Porque o modelo das instituições financeiras lá é de atendimento dentro da agência.
O nosso modelo aqui no Sul e que trabalhamos lá é o modelo de relacionamento na empresa do associado. E isso fez a diferença. Então tem muita oportunidade. Bom, vamos ver aqui, ó, para o ouvinte, para apesar do ouvinte que eventualmente não está familiarizado com essa estratégia de ação comercial, no caso de prestação de serviço aqui na área bancária. A diferenciação que o Sicredi ofereceu para os mineiros é de que, ao invés de esperar que as pessoas viessem até as agências, esperassem ser atendidos, sentassem na frente do funcionário, da funcionária, para pedir orientações, para receber orientações, para serem cativados, a estratégia usada lá é a que é usada aqui, ir ao encontro do cliente. Perfeito, essa é a lógica que usamos e foi muito bem aceito. O mineiro, ele é muito desconfiado quando ele vai conversar com a pessoa sobre negócio, mas ao mesmo tempo ele é muito acolhedor quando ele confia. E isso que nós trabalhamos muito, proximidade, confiança, geração de confiança, para que tivéssemos uma boa aceitação. Isso foi, digamos assim, cumprido, essa missão dos dois lados, Ronaldo. Quando nós procuramos, eles nos acolheram. E outro fator também que nós trabalhamos lá, tínhamos 4 agências. Nós investimos recursos, dobramos de tamanho as 4 agências e já inauguramos mais 3. Então temos 7 agências em 6 municípios em Minas Gerais. Abril estaremos inaugurando mais 2 agências em Minas Gerais. Então isso dá também uma capacidade de trabalho aumentada pela preparação de pessoas e o aumento do número de colaboradores lá também. Por falar em colaboradores, diferença do colaborador, do trabalhador do Sicredi do Rio Grande do Sul para Minas Gerais? Lá tem uma cultura diferente, eles têm um modelo que eles aprenderam a atender dentro da agência. Nós tivemos que preparar eles para atender fora da agência. Nós levamos daqui, desafiamos 8 colaboradores que dentro de um programa de seleção e preparação, nós levamos 8 colaboradores do Rio Grande do Sul para Minas Gerais. Dos 60 colaboradores em Minas Gerais, 8 são gaúchos. Então, eles levaram para nós misturar a cultura de trabalho do Rio Grande do Sul com Minas Gerais. Uma das coisas que nós avaliamos a cada reunião, Ronaldo, e as reuniões são periódicas, o que funciona bem aqui no Sul? O que funciona bem, nós trabalhamos também para desenvolver lá. O que, de certa forma, lá funciona bem, a gente também amplia e tenta trazer para cá. São cultura dentro da empresa. Nós não podemos perder as raízes. Nossas raízes é proximidade e relacionamento com o associado. Então isso nós cultivamos sempre. Mas o modelo de atendimento, a forma de atender cada setor, lá tem setores que são muito prováveis de dar resultado positivo. O agronegócio, por exemplo, lá. Está em desenvolvimento a produção de soja. Não faz muitos anos que tem soja lá. Produtividade de soja em Minas Gerais, na região sul, ela chega na média de 80 sacas por hectare. Aqui no Rio Grande do Sul, nossa, né? quase o dobro da nossa. E então isso é favorável. O café, ele aumentou muito o preço do café, pago ao produtor, mas ele vem diminuindo a produtividade. Ele tinha uma média de 32, 33 sacas por hectare de café e ele reduziu para 28 sacas, a média dos últimos 2 anos. Por questões climáticas? Climáticas. Dá um excesso de calor, o café é muito sensível na floração, quando tem calor, quando tem uma pancada de chuva repentina. Então isso influencia. Mas 28 sacas de café, a 2.400, dá uma boa receita. Produtor que tem um custo médio de 15 a 18 mil reais por hectare. Então isso dá uma margem boa. Sabemos que o ciclo da produção agrícola é geral, ele sobe e desce. Então o preço do café, em breve, não sei se nesta safra, na próxima safra, começará a reduzir no preço pago ao produtor. Porque ele é influenciado por outras regiões do planeta que produzem café também.
Quando produz do outro lado, aumenta a disponibilidade para o consumidor. Agora, com essa redução das taxas americanas, vai beneficiar aquela região cafeeira? Possivelmente beneficia, Ronaldo, porque, na verdade, ela não tinha trazido grande prejuízo. Tinha a sobretaxa, a base de cálculo deles, que para cada $1 teria aumentado 46 centavos o custo para o americano. Então, não tem uma grande influência. E o grande consumidor do café mineiro é o Oriente Médio e o Japão, a Ásia, que é o grande comprador de café de Minas Gerais. Então, não canaliza muito para Estados Unidos, mas sim para a Ásia. Eu sei que é um parênteses, Falcão, que nós estamos fazendo aqui, mas é importante que a gente saia um pouco do nosso mundinho, que só olha a soja, só olha o arroz, às vezes um pouquinho o milho, né? Ficamos aqui falando dessas culturas mais importantes e esquecemos que em outras regiões do país nós temos o algodão, nós temos, no caso aí, o café, né? E outras tantas culturas que não são do nosso cotidiano, mas são importantes. Por exemplo, se o senhor, a senhora, nesse final de semana, resolver dar uma zapeada em séries televisivas, eu recomendo as séries coreanas. Por quê? Porque elas são muitas e elas são leves, ou seja, não tem nada de crimes e coisas nenhuma, são romances assim, são bons de ver para passar o tempo e, invariavelmente, eles passam quase que o tempo todo tomando café. É impressionante. E tomam muito café gelado. Copos cheios de gelo, café e um canudinho. Isso é geral. Assim como nós, e o Falcão está fazendo isso, tomamos chimarrão. Eles adoram café lá na Ásia. E é o grande mercado. Inclusive, Ronaldo, que nós temos financiado, nesses 2 anos que estamos lá, laboratórios para instalar na fazenda. Laboratório de classificação de café para o comprador japonês que vem, ele vem para provar. A fazenda que quer vender o seu café, porque tem uma qualidade diferenciada do sul de Minas, ele tem que levar para uma cooperativa ou para uma empresa para degustação do seu café. E aí lá está concorrendo com mais 15, 20. Quando ele consegue, pela área do turismo, do comércio, trazer o comprador para sua fazenda, que ele faz uma espécie de turismo rural, que ele mostra o modelo de produção, modelo de contratação de mão de obra, de trabalho lá, isso já traz um valor agregado para o comprador. Então nós estamos financiando laboratórios para ser implantado na fazenda, para que o produtor venda direto para o comprador na Ásia, no Japão principalmente. E isso dá uma agregação de quase 100% ainda no preço do café. Que maravilha. 8h44. Nós vamos fazer um break rápido comercial aqui e depois continuamos falando com Paulo Alex Falcão, do Sicredi. Seletro informa. Os nossos leituristas percorrem longas distâncias todo mês para registrar o seu consumo de energia com segurança e precisão. Por isso, pedimos sua ajuda. Mantenha o acesso ao medidor livre e prenda os animais no dia da leitura. Assim, evitamos faturamento por média e garantimos um serviço com maior precisão e transparência. Com colaboração e cuidado, todo mundo sai ganhando. Seletro. Sempre ao lado do associado. Mas tchê, acompanhe de segunda a sexta-feira aqui na Vale FM 99.1, das 7 às 8 da noite, o melhor da música regional gaúcha. Com ele, o Gaudério Pispirica, te fazendo companhia vivente. Prepare teu mate e dá volume, tchê. Siga a Vale FM no Instagram, @Rádio Vale FM _99.1. Vale FM, uma rádio para toda a família. Você está ouvindo Vale Informação.
8h46. Obrigado ao senhor e à senhora que nos honra com a audiência nessa sexta-feira. Oba, já pensando no final de semana. Estamos com o presidente do Sicredi, Paulo Alex Falcão, nos dando muitas informações dessa integração, desse relacionamento que o Sicredi de Cachoeira do Sul, nascido em Cachoeira do Sul, está fazendo com Minas Gerais. Esse ir e vir, essas culturas diferentes, essas realidades econômicas diferentes, fizeram bem para o Sicredi? Fizeram bem, Ronaldo, eu acredito perfeitamente bem. Nós hoje temos uma cooperativa com 44 anos, completou dia 10 agora passado, de fevereiro. Nós passamos 400 colaboradores na cooperativa, desses 60 estão em Minas Gerais, os demais no Rio Grande do Sul. Cachoeira tem 150 colaboradores lotados aqui nas 4 agências e na sede da cooperativa, sede administrativa e que tem toda a parte operacional. E estaremos em abril, possivelmente, inaugurando mais uma agência. Uma parceria que nós realizamos com o HCB, Hospital de Caridade de Cachoeira do Sul, com a folha de pagamento e com outras operações de crédito estruturadas para finalidades específicas, e com isso também na folha de pagamento nos deu a oportunidade de ter uma agência dentro do HCB para atender os mais de 1.000 funcionários do HCB e que tem conta, relacionamento então com a Sicredi Gerações. Essa ampliação com Minas Gerais, essa incorporação, união das cooperativas, Ronaldo, nos trouxe de repente aquela desacomodação de que nós tínhamos numa região de 18 municípios no estado do Rio Grande do Sul, com algumas facilidades por conhecer todos os negócios aqui, por conhecer muito das pessoas que aqui estão. Quando se sai para aproveitar uma oportunidade em outro estado, sabe que tem que se preparar para outras culturas, tem que estar aberto para outros conhecimentos e ampliar o nosso relacionamento. Então isso nos despertou para um desenvolvimento intelectual e de conhecimento. Nós temos um investimento muito alto, intenso em formação de pessoas. E isto vai da alta direção até o estagiário que está entrando na cooperativa agora, porque se ele entra como estagiário, nós trabalhamos para que ele faça carreira dentro do Sicredi. E para fazer isso, tem que ter investimento em educação, tem que ter formação e qualificação de pessoas, desde comportamento, de conhecimento técnico, de conhecimento do negócio do associado, para que consigamos fazer a entrega que o associado precisa. A mão de obra, recursos humanos do Sicredi, tem limitação de escolaridade? Alguém que pleiteia uma vaga tem que ter que formação? Tem que ter alguma habilitação ou estar se formando ou estudando na área de administração, ciências contábeis, direito, porque economia são áreas afins que nós aproveitamos no dia a dia nas atividades como base, mas nada impede outras qualificações. Se tem interesse em trabalhar e se formar, está aberto e disponível. Vagas, Ronaldo, abre a cada semana, abre vagas para finalidades específicas, ou na área de negócios tem vaga, ou na área também administrativa. Mas fica claro aqui pelas palavras do Falcão que tem que ser alguém que esteja disposto a uma educação continuada. Ou seja, não é, terminou o ensino médio e vai ficar por aí, não. E essa mão de obra, ela não tem futuro no Sicredi. Tem que ter boa vontade para aprender, Ronaldo, e ir até o final. Nós temos um processo de formação. Eu, como presidente da cooperativa, faço frente a isso. Temos um processo de formação continuada. Tem formação para cada setor de responsabilidade. Tem uma instância de escola. Nós temos a aula de pós-graduação. Cada ano temos que ter uma pós-graduação. Ou São Paulo, que vai ser esse ano, e tenho também um período de 14 dias de aula na Suíça, que é a base da gestão econômica e financeira do planeta. Formação é na Suíça. E nós vamos para lá esse ano para ter formação.
O nosso diretor executivo, Estados Unidos, tem aula esse ano. São 12 dias de aula lá, o Fábio Silva. E o Rodrigo Favaretto, que é o diretor de operações, esteve o ano passado. Porque nós precisamos conhecer o que tem de tecnologia e estratégia nos países de ponta. Nós precisamos aprender, saber o que está acontecendo aqui, mas saber o que está acontecendo em outros lugares para nós conseguir fazer uma ligação quase que direta ou reduzir o tempo de chegada dessas tecnologias aqui na nossa região para o nosso associado. Então, o trabalho é intenso, é de formação aqui, nas academias, tudo que nós conseguimos a contratar e trazer para cá de consultorias de alto nível, nós investimos, porque isso dá resultado, isto vale a pena, como a gente diz aqui no interior, investir em formação, porque quanto mais conhecimento nós temos, mais fácil fica a comunicação com o nosso associado. Todos têm oportunidade de formação, mas nós precisamos buscar muito mais para ter o equilíbrio na conversa com o associado. Falcão, agora com passados alguns anos que tu estivesse à testa da CACISC, olhando a realidade nacional e internacional, olhando e conversando com pessoas das mais diferentes áreas do Brasil e fora dele, onde é que está o Eldorado? Onde é que está o pote de tesouro no fim do arco-íris? Para onde a gente deve caminhar para buscar o desenvolvimento econômico? Eu acredito que na organização e no planejamento. São duas coisas que precisam estar muito na mente das pessoas. Se nós não temos organização para planejar, nós vamos suar à toa. Nós precisamos planejar para saber qual é a tendência da economia nos próximos anos. Precisamos ter esse conhecimento. Isso é influenciado pela política, muito, mas a nossa atividade depende do nosso trabalho e da nossa organização. Inclusive de saber quando desacelerar o investimento na atividade. De saber quando nós precisamos encolher a nossa força de trabalho ou direcionar para outro foco. Nós precisamos, no meu entendimento, ponto de vista, e pelo que acompanho de outras regiões e que tem sucesso, estar muito atento ao que vai acontecer. O que está acontecendo hoje, isso foi planejado por alguém há um tempo atrás. Isso foi programado. Em termos de direcionamento do consumo, direcionamento da comunicação, dos recursos disponíveis. A indústria, quando ela sente que vai ter uma crise para o seu produto, ela já reduz a sua atividade produtiva para não ter prejuízo com o estoque. Então nós precisamos olhar para isso. O setor do agronegócio, que é muito forte e intenso na nossa região, ele está muito concentrado na atividade produtiva do soja. Nós perdemos aquela diversificação que tínhamos há alguns anos atrás na nossa região, que tinha pecuária, que tinha arroz, tinha soja, tinha milho, tinha pecuária de corte, pecuária de leite em algumas regiões. Hoje nós estamos concentrados no nosso território com a maior parte, ampla maioria, da soja. Então isso, quando dá uma retração de preço como temos agora, tira a capacidade de geração de economia do produtor. Então isso desequilibra. Quando um produtor tem soja, tem o arroz, tem pecuária, nem todas as atividades vão estar ruins, mas uma delas vai manter o equilíbrio para manter a propriedade em dia financeiramente. Então, no setor produtivo do comércio, também nós precisamos olhar para isso, ter o hábito de olhar mais para as previsões econômicas, para que possamos saber dimensionar qual vai ser o nosso estoque, qual vai ser a compra para o inverno agora, qual vai ser a compra para o próximo verão, em tecnologia, o que isso está evoluindo, quais setores vão ser mais impactados pela tecnologia, pela inteligência artificial. Então, o quanto nós vamos poder aproveitar isso? A inteligência artificial é algo inovador para muitos setores, mas nós precisamos saber
pedir para a IA fazer o que nós precisamos. Se não soubermos pedir, Ronaldo, ela vai nos entregar algo muito diferente do que nós vamos aproveitar. Eu costumo dizer que a inteligência artificial é burra. É burra, ela é muito reta. Então, se tu pedir algo para ela e não detalhar, ela vai te entregar algo muito diferente. Então, no sistema financeiro, ela foi já introduzida, ela é utilizada em muitas áreas, mas tem áreas que ela não conecta ainda, porque nós precisamos ter o ser humano fazendo a diferença no atendimento de pessoas. Ela não sabe fazer a leitura também emocional daquilo que nós precisamos no negócio hoje. Olha aí, ó. Primeira pessoa que eu vejo dizer isto. Provavelmente outras já disseram, mas eu não tive contato. Para usar a inteligência artificial, ou o uso da inteligência artificial nos afasta do emocional. E isso a gente sabe, e por isso aumenta o número de pessoas trabalhando na cooperativa. Porque a cooperativa ela precisa estar próxima do associado. Cooperativismo não é simplesmente o negócio e a prestação de contas. É muita coisa no meio disso. Porque precisamos entender o que é a necessidade de cada um para conseguirmos fazer a entrega para ele do negócio. Porque muitas vezes o que ele pensa de ser o negócio mais fácil pode não ser o negócio melhor a longo prazo. E nós precisamos olhar para o longo prazo para cultivar o relacionamento com o associado. É olhar para a comunidade, quando temos projetos que fazemos entrega para aquele que não é um associado da cooperativa ainda, mas ele vive na comunidade que os associados vivem e fazem negócio. E nós precisamos cuidar para o desenvolvimento como um todo. Precisamos cuidar das crianças que ainda nem estão estudando, mas precisam criar o hábito de estudar, precisam querer bem a leitura, o estudo, o compromisso com a formação. Precisamos, Ronaldo, no nosso ponto de vista, ter o hábito da rigidez, o hábito do controle, o hábito da responsabilidade, porque isso faz diferença. Não tem jeitinho. Não é para ter jeitinho. O jeitinho a gente sabe aonde levou o Brasil. O jeitinho a gente sabe aonde leva as pessoas. Então precisamos ter um comportamento que tenha o compromisso com a responsabilidade. Paulo Alex Falcão, do Sicredi, muito obrigado pela presença. Desculpe se exploramos demais, mas fazia muito tempo que não conversávamos e tínhamos que aproveitar a oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade, Ronaldo, e vamos combinar mais conversas, ou tomar um chimarrão fora do ar mesmo aqui para a gente botar a conversa em dia. Obrigado e bom trabalho, bom 2026.